Então, pessoal, para esse vídeo é o número 8, não é? A gente quer discutir uma passagem que está no nosso livro na página 51, não é? Mas que vai estar em qualquer livro. Na verdade, trata-se do presunção do assunto, não é? E da sistemática de contribuição chamada presunção do desconto e do posterior recolhimento. Muito massa, muito importante. Você precisa ser conhecedor disso de forma natural, ou seja, isso tem que estar internalizado. Do que se trata? Bem, se a gente for pensar, a gente ainda não discutiu, não chegamos no capítulo de segurados, mas de certa forma você pode ter uma ideia, não é? Existem diversos tipos de trabalhadores, todos são trabalhadores, mas existem enquadramentos diferenciados. Digo isso porque um doméstico, por exemplo, tem uma característica peculiar, ou seja, ele tem as suas próprias características. O cara não trabalha em empresa, ele trabalha para uma família, no âmbito residencial dessa família. Então essa é uma característica do doméstico. Se a gente pegar, por exemplo, um taxista, esse é um outro tipo de trabalhador que se diferencia do doméstico. Não trabalha em ambiente familiar, não trabalha para uma família, nada disso. Então o taxista é um trabalhador que trabalha por conta própria. Então o enquadramento dele é contribuinte individual. Então ele é segurado contribuinte individual do regime geral de previdência. Se a gente pensar numa empresa, numa indústria, e aquela galera que chega todo dia de manhã e bate o ponto, ele é diferente do doméstico, que também é diferente do contribuinte individual do taxista. Ele tem um crachá pendurado no pescoço, não é? Ele tem sua carteira de trabalho assinada. O doméstico também tem sua carteira de trabalho assinada, mas tem outras características que o diferenciam, né? Então, esse segurado, ele trabalha para a empresa, ele tem vínculo com aquela empresa, ele trabalha de forma não eventual para aquela empresa. Então, observem que no bate-papo aqui de 2 minutos, a gente mais ou menos pensou em trabalhadores, e cada um com sua especificidade, beleza? Então, feito essa introdução de que você tem que ter na cabeça que existem trabalhadores, é verdade, mas existem enquadramentos específicos. Massa! O que isso tem a ver com presunção do desconto e do posterior recolhimento? Tudo. Porque, olha só, um taxista, então bora pegar esses 3 trabalhadores que a gente falou aqui agora. O taxista, o doméstico e o empregado de uma empresa, ok? Então, eles devem contribuir, porque toda a sociedade deve contribuir. No vídeo anterior a gente até falou, olha, toda a sociedade deve contribuir, os trabalhadores principalmente, porque eles têm muitíssimo interesse ali na ação previdência social que tem caráter contributivo. Então os trabalhadores, eles devem contribuir. Como funciona a contribuição dos trabalhadores? Bem, cada um tem uma forma. Então, o taxista, pensa comigo, ele trabalha, ofere renda durante o mês, aí ele deve contribuir. Quem é que contribui por ele? É ele mesmo. Ele é o responsável pelo seu próprio recolhimento. Então, portanto, ele tem uma guia de recolhimento da Previdência Social e ele deve ir todo dia 15 do mês subsequente e fazer o seu devido recolhimento. Não tem ninguém que faça por ele. Então, se ele não faz o recolhimento, ele está em débito. Se ele não fez o recolhimento, ninguém fez por ele, o recolhimento não chegou. É diferente a sistemática para os outros aqui, para, por exemplo, um doméstico e um empregado. Porque você não vai ver na fila do banco um empregado de uma empresa com o carnê na mão dizendo assim, naquela conversa de banco, né? Aquelas conversas doidas, você está na fila e a pessoa puxa conversa com você, você fica já amigo da pessoa, é aquela confusão toda. Então, resultado, o cara lá vai dizer assim, olha, eu estou na fila aqui, eu sou empregado da empresa tal e eu estou vindo recolher a minha previdência, o meu recolhimento à previdência. Você não vai ver essa situação. E pelo simples fato de que aquele empregado, ele contribui para a previdência, mas na qualidade de contribuinte. Porque há um responsável pelo seu recolhimento. Quando a empresa remunera aquele empregado e dá o seu contra-choque, ele olha o contra-choque, vê a remuneração dele, logo embaixo tem assim, menos contribuição INSS ou contribuição previdenciária. Então a empresa o remunera e desconta a contribuição devida por ele. Quem suporta o ônus da contribuição é o trabalhador, mas quem é o responsável pelo recolhimento é a empresa. Agora vamos lá. E se a empresa não fizer o recolhimento, o cara pode ficar prejudicado? Então ele se dirige para uma agência da Previdência e requer um benefício. Aí você que vai ser um técnico do INSS vai dizer, não, eu não vou conceder não. Você se lascou.
você se arrombou. Aí você fala, mas por quê? Não, porque a empresa que te contrata te desconta, mas não recolhe. É claro que a legislação previdenciária não trata essa sistemática dessa forma. Então, o assunto é presunção do desconto e do recolhimento, ou seja, é presumido que o desconto foi feito e que o devido recolhimento também foi feito, ainda que não tenha sido. Ainda que não tenha sido feito, é tido como feito. Então, se um segurado sofre o desconto e o responsável não recolhe, ele não é prejudicado, ele tem que ir à Previdência e vai ter que ser concedido o benefício, claro, cumprindo os requisitos. Mas esse caso, esse fato, não será óbice à concessão do benefício. Então, esse é o assunto, presunção do desconto e do recolhimento. Ítalo, mas você citou 3 tipos de trabalhadores. Contribuinte individual, o empregado e também o doméstico. Você não falou nada do doméstico. Não, mas eu estou ligado, eu vou falar. O doméstico é da mesma forma. Então, eu, por exemplo, tenho empregado doméstico que nos presta serviço, empregada doméstica que nos presta serviço. Como é que acontece? Quando a gente remunera descontando. E a gente, empregador doméstico, tem a responsabilidade de recolher. Mas deve haver, é possível que haja empregadores domésticos que desconta e não recolhe. O doméstico vai ser prejudicado? Claro que não, porque também para ele há a presunção do desconto e do posterior recolhimento. Pessoal, toda essa discussão é o que a gente trata no livro na página 51. Olha só, presunção do desconto. Ok? Tá tudo massa aí para vocês? Tá legal? Direito previdenciário é o famoso sopa no mel. Legal? No nosso próximo vídeo, tá bacana isso, né? Como eu gostaria de, na minha época de estudo, ter adquirido um livro, que a gente adquiria livros para estudar, e tivesse o autor do livro batendo esse papo. É muito massa esse projeto, não é verdade? Sem falsa moléstia, é muito massa um projeto como esse, eu adoro, não é? E depois de forma gratuita, a gente está aqui só disponibilizando conteúdo, batendo um papo, enriquecendo nosso entendimento, o meu também, inclusive, sobre direito previdenciário. Então, portanto, esse é o nosso vídeo número 8 e a gente na sequência já vai para o vídeo número 9, beleza? Forte abraço a todos, mantenham-se estudando, vamos juntos nessa caminhada,